Você sabe lavar as mãos? Eu vou desafiar você com o programa de hoje. Quem é nosso entrevistado? Mais uma vez, obrigada, professor Dr. Enio Alves da Silva Júnior, que é o diretor da CDL, consultor em microbiologia e higiene de alimentos e, gente, consultor da Anvisa para a Copa de 2014. Enio, explica, eu sei que a pauta hoje é sobre lavar as mãos, mas explica um pouquinho, consultor para a Anvisa da Copa 2014, como assim? Em primeiro lugar, obrigado por estarmos presentes, Gisela. O Brasil tem que ter uma diretriz para melhorar as condições de higiene dos restaurantes em função dos turistas que vêm, né? Nós temos um grupo de brasileiros que já estão acostumados com a nossa comida, mas e quem vem de fora? O que acontece? Você tem uma sensibilidade diferente que acaba repercutindo em diarreias e problemas que aqui nós não temos tanto. Quer dizer que uma mesma comida que um brasileiro está assim, habituado pode dar uma diarreia num estrangeiro que está vindo? Pode, aquelas condições biológicas. Olha que daí interessante. biose intestinal. E não precisa só ser turista estrangeiro. Se você sai de São Paulo e vai para o Nordeste, por exemplo, você pode ter um descontrole intestinal que venha a causar problemas. Então, não necessariamente foi um problema do alimento, é um problema pessoal. Nosso, pessoal. Chama DSE, doença por sensibilidade específica. Esse é um caso. Sim. Mas nós estamos prevendo também que patógenos, problemas de bactérias, vírus e fungos que pode estar no alimento, isso pode ajudar mais ainda na contaminação. Então, o que a Anvisa pretende? Fizeram um trabalho que eu participei para fazer uma lista de verificação, como se fosse um checklist, né, do que está certo e o que está errado no restaurante, para avaliar as condições e categorizar os restaurantes. O que é categorizar? O público vai saber, dos restaurantes que foram avaliados pela vigilância, quem estão melhores e quem estão piores. Olha que legal. Então, vai disponibilizar no site da Anvisa, lá um local que diz assim, no entorno, por exemplo, do Itaquerão, quais são os restaurantes que foram visitados e quais estão bem classificados. Fantástico. E aí você vai poder, isso é muito pro turista também, né? Ele fala, onde eu vou comer aqui? Exatamente. Né? Aí ele entra no site da Anvisa, vê o restaurante e ele tem condições até de selecionar. Olha, muito interessante. Provavelmente depois eles vão deixar isso disponível para você como aplicativo, né, no celular que todo mundo tem. Já está publicado que é a portaria 817 agora, da semana passada. Ah, que legal. Agora, isso é muito importante porque faz com que os próprios donos de restaurantes comecem a se sensibilizar. Claro. Para melhorar a higiene de mãos, melhorar a higiene de utensílios. Que é o tema do programa de hoje. Ele, você sempre fala que se todo mundo lavasse mais as mãos, muitas coisas poderiam ser evitadas, mas eu selecionei umas perguntas porque eu andei aqui nos bastidores e andei perguntando. Então, a grosso modo, me perguntaram assim, como deve ser essa lavagem de mãos bem feita? Porque eu digo que ninguém lava a mão direito, né? Aí o pessoal, mas como assim? Então, como é que é essa lavagem correta? Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Quais os momentos ideais para se lavar as mãos? Se previne doenças e se no caso a pessoa não tem esse hábito, que doenças ela pode adquirir? E em que situações você jamais pode deixar de lavar as mãos? Vamos por partes. Vamos. Lavar as mãos não é molhar as mãos. Certo? Olha só. Então o que acontece? Vamos falar da técnica correta, mas em que momento lavar a mão? Sempre que você está mexendo num alimento, ou você mexeu em uma coisa contaminada e vai se tocar, são momentos importantes. Então, por exemplo, eu vou iniciar um trabalho de manipulação, vamos falar de alimentos, que é nosso foco. Tem que lavar a mão e iniciar o trabalho, seja quando você vem da rua, em qualquer momento que você vai iniciar. Sempre que você acabou daquele trabalho e vai mudar o tipo de alimento, tem que lavar a mão. Estou manipulando frango, de repente vou manipular verduras, eu tenho que lavar a mão de novo. São importantíssimas. Outra importância, quando for ao sanitário e voltar. Isso é fundamental, né? Nós temos trabalhos feitos que diz assim, 74% dos homens e 60% das mulheres vão ao restaurante e não lavam as mãos. É um trabalho feito que não é mais grave, porque você não vai comer com as mãos, você come com os utensílios, tudo bem. Mas olha que interessante, uma porcentagem igual é aqueles que vão ao banheiro e saem sem lavar a mão. Repete esse número, de cada 100 pessoas, de cada 100 homens... De cada 100 homens, 74 vão ao restaurante sem lavar as mãos.
E também... 60% das mulheres. Tá, então isso é ir comer. Realmente eu tenho esse hábito. Eu cheguei no restaurante, a primeira coisa eu peço licença depois que eu já pedi, o cardápio, eu levanto e vou lavar as mãos. Você está entre os 40% restantes. Ai, obrigada. Os 60% não lavam as mãos. Uhum. E agora, você disse que esse mesmo número de pessoas... Levemente abaixo, mas é. Também vai ao banheiro e não lava as mãos ao sair do banheiro. Foi uma observação que fizemos em banheiros públicos, de rodoviárias, de aeroportos, tal, com estagiários, né? Então, se você fica olhando, a pessoa entra no banheiro, sai sem lavar a mão. Deu em torno de 70% dos homens e 55% das mulheres. O que é mais grave, concorda? Mas não tem dúvida. Porque olha o ciclo. Essa mesma pessoa que foi ao banheiro e saiu sem lavar a mão é a que vai comer sem lavar a mão. Certo? E pior, se ela for um manipulador de alimentos, é aquela que vai começar um trabalho com a mão suja. E todos são, de uma certa maneira, manipuladores de alimentos, porque nós, donas de casa, evidentemente que fazemos a comida, ou agora muitos homens são cozinheiros também, né? Isso é um trabalho que precisa ser feito de conscientização. Veja, não é de um dia para outro que você muda a cultura e o hábito de um povo, certo? Nós somos assim há muitos anos. Com a necessidade, com as bactérias novas que vêm vindo por aí, esses vírus loucos que estão acontecendo, né, gravíssimos. Quando você tem que melhorar, tem que mudar o paradigma da pessoa. Sabe quem tem que começar? As crianças. Olha aí. Se você não começar a mudar o paradigma das crianças, que já está melhorando isso, as escolas estão muito preocupadas, ele nasce um adulto com a ideia de fazer isso. Exato. Então, por exemplo, voltando à história de ou quando lavar as mãos, sempre que você estiver exposta a uma situação nova de contaminação. Então, eu estou manipulando um alimento, eu vou para fora fumar, que não pode mais fumar lá dentro, ótimo, né? Quando você volta, o que você fez no ato de fumar? Você acabou tocando a sua boca. E na boca tem bactérias. Tem bactéria, então você contamina a mão de novo. Por exemplo, eu estou em casa, estou mexendo no alimento, de repente eu vou pegar meu animalzinho, meu cachorro, meu gato. Volte e lava a mão. Porque o animal, não é que ele é sujo, ele tem sua constituição natural de bactérias, que está no ambiente. Certo? Então você volta e lava a mão. Eu saí para falar com alguém, abracei, eu tenho que lavar as mãos. Sempre que eu retornar a fazer uma atividade de risco. Enio, por exemplo, você está falando que uma pessoa que tocou na boca e vai voltar a manipular o alimento. É aquela pessoa que fala, está conversando e cozinhando. Por isso que a gente prega que falar o mínimo possível durante a manipulação de alimentos. Mesmo durante o self-service. É uma bagunça. Só que você tem um diferencial. Quando você está preparando o alimento, o tempo entre preparar, fazer e comer é grande. Então, a bactéria que cai pode ter tempo de multiplicação. Quando você está no self, é pegar e comer. Tipo 1 quilo, né? Você não vai ter tempo excessivo de, mesmo que eu guspe em cima do alimento e caia bactéria, é anti-higiênico. Mas não vai ser o motivo imediato de causar um problema, por incrível que pareça. Lógico, se tiver um vírus, eu acabo pegando. Com certeza. Certo? Mas o risco de você ter uma gastroenterite com uma comida por quilo, naquelas 3 horas máximas que você tem, é bem menor do que o risco de manipular o alimento na preparação. Então, eu acho que tem que intensificar o hábito na manipulação de alimentos. Perfeito. E que doenças, principalmente, que podem ser transmitidas pelo fato de você lavar menos as mãos? Então, veja bem, você tem na microbiologia bactérias e vírus, principalmente, que em pequeno número pode causar doença. Porque a maioria das bactérias, você toca o alimento, tem que multiplicar, tem que ter um tempo para isso, para causar um dano no ser humano. Mas alguns não. Aqueles vírus H1N1, certo? Esse que dá gripe. Os vírus de gripe, em geral, que são manipulados pela mão. Hepatite A. Hepatite A. Lógico, porque a pessoa tem no seu organismo na fase de incubação, está eliminando o vírus pelas fezes, vai ao banheiro, não lava a mão, pronto, ele já carimbou um monte. E um vírus da hepatite é suficiente para te causar hepatite. Um. Salmonella tifo, da febre tifoide. Shigella. E aquele tal de vibrio cólera, também agora em pequena quantidade. Felizmente, são poucas as bactérias e os vírus que causam problemas só com as mãos, mas já são muito problemáticos. Então, nós temos uma taxa de ocorrência muito alta em função das mãos. Então, justifica-se fazer tudo para a pessoa lavar a mão. Perfeito. Então, esses são os maiores problemas. Sabe que eu estava lendo um artigo que dizia que um dos lugares mais contaminados são os teclados de computador daqueles... como é que chama aqueles locais onde você não tem internet e você vai? Lan house. Lan house, obrigada. Porque pensa bem, a maioria homem, a maioria vai para o banheiro. Como você disse, pelo menos 74 de cada 100 não lavam as mãos. O que passa de gente lá não tem mão. Gente, então... Você acha que ele vai lavar a mão para tocar um computador? Outra coisa,
carrinho de supermercado também é uma beleza, né? Carrinho de mercado, alça de sacola. Olha. Todos nós fizemos um trabalho sobre isso. Celular. Ixi. Né, o celular, tudo isso conflui para uma contaminação. Perfeito. Se vai ser tão perigoso ou não, vai depender da situação, mas Perfeito. que tem contaminação, tem. Tem. Agora, Enio, se a gente tivesse que deixar, então, assim, um recado, o ideal é, saiu de casa, chegou em algum lugar, vai permanecer nesse lugar, lave as mãos. Voltou para casa, primeira coisa, lave as mãos e já ensine as crianças. Óbvio que depois de usar o toalete, de ir ao banheiro, tem que lavar as mãos. Mas no dia a dia, o corriqueiro seria antes do almoço, antes de fazer uma refeição. Saída do banheiro. E pelo amor de Deus, quando vocês encontrarem alguém conhecido no restaurante, não vão cumprimentar dando a mão. É verdade. Eles acham que é falta de educação não cumprimentar, mas é falta de educação cumprimentar. Exato, porque a pessoa pensa, você já foi ao banheiro, já lavou as mãos, está sentado, está pegando o seu pãozinho. A gente não come com a mão, mas o pãozinho, que não deveria comer, né? Mas, enfim, você pega. Você acaba pegando com as mãos. Lógico. E, por exemplo, o que é a técnica correta de lavar a mão? Nós já estamos falando de que tem que lavar as mãos. Não é só molhar. E não é lavar a ponta dos dedos. Aquela coisa. Mas, Enio, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar no próximo bloco, ao vivo e a cores, como lavar as mãos. Não perca, fica aí que a gente volta já já.